Olá, falando então de escolha, falando de carreira, falando de propósito, vou contar para vocês uma história. Há muito tempo atrás havia um povo que ele vivia numa parte, né, num vale, e logo depois desse vale havia uma densa floresta, né? Eles ficavam naquela parte do vale, muitas vezes se abrigavam numa caverna próximo dali, e ali eles cultivavam, e ali eles caçavam e viviam. Algumas vezes, algumas pessoas queriam avançar pela floresta, mas sempre diziam para eles que lá era muito perigoso e que poderia a pessoa não voltar. Passado um tempo, eles começaram a ter problemas com relação à caça, não havia mais, estava muito limitado o território deles e eles começaram a ter problemas. Então eles começaram a escolher um jovem como que chama, da comunidade deles, que deveria então enfrentar o medo e ir para a floresta. E algumas vezes se candidatavam pessoas, eles escolhiam uma pessoa e essas pessoas não voltavam. E toda vez que essas pessoas não voltavam, essas pessoas tinham mais medo do desconhecido e cada vez menos pessoas queriam enfrentar a floresta. Uma dessas vezes, uma jovem resolveu enfrentar e falou: eu descobrirei o que tem lá. Quando ela entrou pela floresta, ela estava com medo. Era o desconhecido, nós temos medo do desconhecido. No entanto, quando ela estava no decorrer da floresta, de repente ele encontrou a figura do medo. O medo veio se aproximando dela e ela ficou paralisada com o medo. Ficou tentando se concentrar e falou: eu não vou fugir. Daí o medo fez uma pergunta para ela: você não está com medo? Ela disse: sim, eu estou. Então por que você não foge? Porque eu decidi que eu devo enfrentar o medo. Nesse momento que ela fala que ela vai enfrentar o medo recua. Não, mas todos devem temer o medo e devem fugir à minha presença. E ela tornou, sem fitar o medo, ela tornou a dizer: mas eu quero enfrentar o medo. E na medida que ela falava isso, o medo se tornava cada vez menor, até que ele sumiu. Então ela percebeu que, na verdade, o medo só precisava ser enfrentado. Ela voltou para junto da sua comunidade e contou. Algumas pessoas acreditaram, outras não. Mas ela sabia o que tinha acontecido e se sentiu muito feliz porque agora todas as vezes que ela tinha aquela sensação, ela percebia que estava sob o controle dela esse medo. Bom, vocês devem estar me perguntando: Denise, por que você está contando essa história? O que essa história tem a ver com carreira, tem a ver com escolha? Bom, o jovem, nesse momento, todos nós temos medos. Agora, para o jovem que tem menos experiência, trajetória, e que está em menos experiência de vida, é isso que eu quero dizer, e que ele está enfrentando a primeira grande decisão da vida dele, é a primeira e grande decisão, que é a escolha profissional, o que ele tem muitas vezes é isso, é o medo. Isso não está latente, tá? Não está explícito assim. Ele não fala assim: tô com medo. Ele não fala assim para os pais, tá? Mas está lá. Ele tem medo da escolha. E daí dois comportamentos podem estar presentes no comportamento do jovem. O primeiro deles, ele pode simplesmente decidir por qualquer coisa, que é o que muitas vezes as pessoas fazem. Tomam uma decisão porque começam a ficar tão ansiosos com a não decisão e com a pressão que a própria sociedade impõe, né? O vestibular está chegando, todos os seus amigos já tomaram uma decisão, né? Às vezes nem foi assertiva, mas tomaram uma decisão, os pais perguntando, os tios e assim por diante. Ele acaba, para se livrar daquela ansiedade, para se livrar daquela questão, que ele faz. Ansiedade nada mais é do que o medo, né, gente? É só uma forma diferente de você falar. A ansiedade está ligada, na verdade, ao medo, né? A ansiedade é o medo, na verdade, que a gente chama, o medo imaginário, né? Não é exatamente de um medo real, né?
Então, ele toma uma decisão. Ou ele pode ficar cada vez mais confuso com as escolhas e daí ele evita a decisão de escolha, né? Então, é importante, muito importante que os pais nesse momento, eles ajudem os jovens, tá? Ajudem os jovens a escolher, né? E como ele vai diminuir essa ansiedade? Primeiro, vocês entendendo que esse é um momento difícil para ele. Essa é a primeira dica que eu dou. Vocês têm que verbalizar, comunicar isso para o jovem, falar com ele. Eu entendo que é uma decisão difícil. O que você acredita que eu posso fazer para te ajudar? Então, fazendo perguntas. Depois, você vai ajudar. A dúvida dele está no quê? Ele não conhece as profissões. Claro, ele conhece superficialmente as profissões. Vou dizer uma coisa para vocês, a maior parte de nós não conhece quase nada das atividades das profissões. A gente tem uma visão que a gente chama assim, romântica das profissões, ou ao contrário, até ruim de uma profissão. Nossa, aquela profissão eu não faço por nada, porque tudo é rotina, tudo é metódico, e às vezes não é. Ou ao contrário, nossa, aquela profissão é o máximo, né? Porque olha, ficar lá no escritório, ar-condicionado, ou outro, nossa, ganha bem, e não é bem assim. A gente precisa entender o ambiente de trabalho, as rotinas, as atividades, o que faz aquela pessoa, aquele profissional e se aquilo tem a ver comigo, né? Então, é importante entender que isso faz parte, né, esse processo de escolha. Ele é difícil, dá medo, gera ansiedade, mas que os pais podem ajudar e que o jovem vai escolher sim, né? Em algum momento ele vai conseguir, tendo todo esse apoio, ele vai conseguir se identificar e escolher uma profissão com seus interesses, as suas motivações, suas habilidades, ok? Até mais!